Todos querem? Não. Quantos rejeitam? Muitos, muitas. Mas o Senhor deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Você imaginou a preciosidade que é isso? Deixou o esplendor da glória dele, como nós cantamos, para vir buscar eu e você. Estávamos perdidas, alheias, mas ele decidiu. Vamos orar mais uma vez e depois nós vamos estar repartindo da palavra, vendo aquilo que Deus tem para tratar conosco. E quando ele ministra primeiro no nosso coração, e que os corações das irmãs possam estar sensíveis, como aquela terra fértil. Existem 4 tipos de corações, 4 tipos de solos. O que cai pelo caminho, o que é endurecido, mas tem aquele solo que as alegrias desse mundo sufocam, mas tem aquele solo bem sensível, bem fofinho. Que esses sejam os nossos corações nessa tarde, caindo essa boa semente, essa boa palavra, dá fruto. E a palavra fala que dá fruto muito mais do que nós conseguimos imaginar. Então vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, porque é o Senhor que nos sustenta, e o que seríamos de nós se não fossem as tuas muitas misericórdias, infinitas misericórdias. E obrigada, Pai, por cada irmã que está aqui nessa tarde. Fizeram uma boa escolha, fizeram a escolha de escutar ao Senhor. Então se revele, conquista os corações para ti, Pai, e obrigada. A palavra é tua, Pai, o convencer é do teu Espírito, então nos sustenta no ministrar a tua palavra, para louvor da tua glória. Isaías 40, nós vamos ficar bastante com o texto de Isaías. Quando nós começamos a planejar esse encontro, essa reunião de mulheres, e o Senhor vai dando a graça de estudarmos, e a gente pega alguns temas, alguns livros, e Ele vem falando no coração. E como é gostoso quando Deus fala, o Espírito vem revelando, cortando, convencendo. Por isso esse coração tem que ser bem fofo. Porque quando o nosso coração é endurecido, pensa naquele solo bem pisado, bem enrijecido. A palavra bate, ela tem poder? Tem, mas a dureza do coração bate e não dá fruto. Coração sensível para ouvirmos o que o Senhor tem. Isaías 40, o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: levantai ao alto os olhos e vede. Levante os olhos para o alto e olhem, contemplem, prestem atenção, é isso que está falando. Quem criou estas coisas? Nós cantamos aquele cântico, deixou o esplendor da sua glória. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor se isso não for amor. Por isso o tema desse estudo, desse partilhar da palavra é o poder restaurador do amor. Aquele que restaura o que está perdido, aquele que faz nascer de novo. O que seríamos se não fossem as misericórdias do Senhor? E ele fala, levantai ao alto os olhos e vede. Prestem atenção. Quem criou estas coisas? Que coisas foram essas que foram criadas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Agora nós vamos voltar para o 12, 40, 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas. Todas as águas que nós temos, o Senhor mede na concha da sua mão. Você imaginou? Tomou a medida dos céus a palmos. Ele mede os céus a palmos, por isso que ele é grande em poder. Quem recolheu a terça parte de um efa, o pó da terra. Um efa é uma medida,
uma medida, uma média de 22 litros. Então, todos os pós, areias, um efa, uma medida, 22 litros. Você imaginou a grandeza do nosso Senhor? E ele fala, pesou os montes em romana, em outeiros e em balança de precisão. Essa balança de precisão é aquela que mede milésimo de grama. Essa é a grandeza do nosso Senhor. Você tem dúvida que Ele tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos? Se nós começamos a olhar a grandeza do Senhor, que Ele fala que Ele faz sair as estrelas como um exército, contando-os todas pelo nome, e quando nós, na nossa tão limitada visão, conseguimos olhar aqui, a gente sabe que só tem uma Via Láctea, que a gente consegue ver muito mal, muito pouco, mas a expansão disso é milhares e milhares de vezes mais, e nós não conseguimos ver. E o Senhor chama cada uma pelo nome. Você acha que você está nessa terra, numa inexistência, ou não sou amado, ou o Senhor não está olhando para mim, ou isso ou aquilo? Se Ele conta cada uma pelo nome, Ele faz disso um exército. Você tem dúvida que você é uma mulher amada e especial para o Senhor? E Ele continua. Porque diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Quantas vezes você se questiona e fala, será que eu estou sendo, as minhas orações não estão sendo ouvidas? Ou a aflição do meu coração não está chegando diante do Senhor, Ele não está vendo o que está lá dentro? Você tem certeza que é isso? Se Ele falou para nós que Ele mede as águas nos palmos, coloca tudo na concha da sua mão, você acha que você está despercebida aqui? Não está. Você acha que o teu direito está despercebido? Também não. E Ele continua. Não sabes, ou você não ouviu, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ou a sua inteligência é inescrutável que nós não conseguimos entender? Nossa cabeça é tão pequena, a gente não consegue entender a dimensão do Senhor. E Ele continua, faz forte ao cansado. Nós estamos tão cansadas, tão sobrecarregadas de tantas coisas. Com qualquer uma que a gente conversa, como que está de luta? Bastante. Vocês têm essas lutas? E diárias. Nós mudamos, às vezes só de dia para, né? A irmã Vilma hoje tem uma luta, a outra vai ter no outro dia, mas as lutas elas estão em todos os lugares. E quantas vezes nós nos vemos cansadas, desanimadas, sobrecarregadas, exaustas, cansada com tudo, com todos. Mas o Senhor fala assim, faz forte ao cansado. Ele faz forte a cansada, vamos colocar para mulheres, né? Ele faz forte a cansada e multiplica. Você imaginou essa multiplicação do Senhor? Aqui não tem nenhum vigor. Você está sem vigor? Aquele que fez os confins da terra, que sabe tudo, você está sem vigor? Ele multiplica as tuas forças. Ele multiplica. Como isso? Não sei, a força é dele, vem do alto. Se nós conseguirmos dimensionar isso, mas nós não conseguimos, porque é do alto que vem. O Senhor continua falando no verso 30, os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, não é em outras circunstâncias, não é em governo, não é em mudança disso, daquilo, não, mas os que esperam no Senhor. O Senhor continua falando assim, renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, caminham e não se cansam. A águia é o único animal que consegue ou voar contra a tempestade, ela bate de frente, ela tem força para isso, os outros animais viram e deixam ou se assentam nas árvores onde eles podem, mas a águia é o único animal que ela bate de frente com a tempestade. E única também que consegue ou acima das tempestades. Ela consegue acima das nuvens.
E o Senhor nos compara com isso. E você se sente tão desprezada. Onde está o meu direito, Senhor? O Senhor não está me vendo aqui. O Senhor fala, aquele que espera no Senhor, eu vou renovar as tuas forças. Vocês não vão se cansar. Não quer dizer que não vai vir tribulação. Vai e vai vir. Mas o Senhor fala assim, eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Vocês lembram daquela viúva de Naim, seu único filho? Se ela já era uma viúva, ela já tinha perdido o marido, ela estava velando o único filho dela. E na cultura da época, uma mulher viúva era muito desprezada, muito. E o Jesus olha para aquela situação e se compadeceu dela. Mesma coisa hoje, quando nós olhamos assim, cadê o nosso direito? O Senhor não está vendo. E Ele olha para aquela situação daquela viúva de Naim, para o enterro, porque Jesus, Ele olha a situação e Ele ama ter esses encontros. Qual a tua situação hoje? Aquela mulher, uma viúva, único filho, ele vê aquela situação, ele toca, ele para o enterro e ele toca no esquife, no caixão e fala, levanta, e aquele menino levantou. Nosso Deus não muda. O que se vive hoje que às vezes fala, o Senhor toca no esquife, muda a situação. Nosso Senhor não muda, o Senhor ama esses encontros. Às vezes ali era um luto, 2 lutos, marido e o filho, único. E Deus mudou a trajetória, mudou naquele encontro. É esse que faz, que mede todas essas águas na palma da mão, que mede palmos nos céus, não muda. E nós ficamos, Senhor, cadê o meu direito? Ou cadê? Ele tem todo o domínio, Ele não perdeu. E Ele não perdeu o controle da tua e nem da minha vida, de jeito nenhum. Vamos um pouquinho mais. Aqui o Senhor fala que os jovens, eles cansam, eles exaustos caem, mas aquele que espera por mim, aquele que espera por mim, Ele faz forte, Ele multiplica, e Ele quer fazer de nós esse exército de mulheres com forças multiplicadas. Isaías 44, 22, eu falei que nós íamos ficar um pouquinho em Isaías. Desfaço as tuas transgressões, desfaço. Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões. Pecado, Ele que desfaz, Ele que acaba com isso. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e dos teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Olha que convite que o Senhor fala. Torna-te para mim, eu te remi. E eu desfaço os teus pecados e as tuas transgressões como a névoa, como um vapor, desaparece. E o Senhor fala assim, eu te remi, eu te chamei para ser minha. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí para você ser minha. Por isso que a gente fala desses corações de solo fértil, porque quantas vezes o Senhor fala com a palavra e o nosso coração duro, bate e volta. Ou como diz, um pregador cai nas costas de pato, ele chacoalha e não tem. A palavra é especial, ela precisa cair nesse solo bem fértil. Eu desfaço as tuas transgressões como a névoa. Essa semana, acho que teve aqui, terça ou quarta, uns 3 minutos de névoa. A Marta filmou, Acho que teve uns 3 minutos. Foi muito rápido. E desapareceu do mesmo instante. Rapidíssimo e já veio o sol. Assim é o Senhor, eu desfaço a tua transgressão, eu desfaço, eu te remi. Você já imaginou a remissão do Senhor? Volta uma página. 43, 25. Isso aqui é para nós introduzirmos, para a gente entender a grandeza do nosso Senhor. Ele é grande em poder, grande. O Senhor, Ele é excelso e Ele não nos chamou para sermos aquelas indefesas, aqueles cristãos tão medíocres que é mediano, não. Ele chamou, Ele falou assim, eu te remi. O teu pecado eu desfaço como a névoa. Ele quer nos fazer mulheres que compreendem a grandeza do Senhor. Fazer
nos fazer mais do que vencedoras no Filho dele. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, é dele, não é nosso, é dele, a obra é dele, é por amor dele que ele faz isso por nós. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. O que te acusa? Que pecado que te acusa? O que você fez que te acusa? Se o Senhor falar, eu não me lembro, eu não me lembro dos teus pecados, porque eu desfiz como a névoa, porque eu sou grande em poder. Como o Senhor, nós cantamos, deixou o esplendor dele, que criou todas as coisas, ele desceu em forma de homem, que coube no ventre de Maria, uma mulher que foi amada, aceita. Você acha que é diferente de nós? Aquela mulher falou aquele dia, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Conosco não é diferente. Senhor, cumpra-se segundo a tua vontade. O que você está passando? O Senhor falou, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome e tu és minha. Os teus pecados, eu não me lembro. As tuas transgressões, eu desfiz. Então, que condenação há? Não há mais condenação. Não há mais condenação. Quando nós olhamos, acho que para o versículo mais lido da palavra, que é João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer não quer dizer que nós não vamos ter aflições, teremos, mas não vai perecer em uma condenação eterna. Deus amou e Ele continua amando você e a mim. Você é aquela que foi remida pelo Senhor. Quando nós compreendemos o significado desse amor e as características que Ele nos dá, desse poder regenerador ou transformador desse amor. Agora nós descobrimos que nós somos amadas, que nós somos remidas, que nós somos aceitas, que Ele renova as nossas forças, que Ele faz nós não nos cansarmos mais. Agora nós vamos ver algumas características. Abigail, eu já fiz uma vez um estudo sobre Abigail, mas eu quero só ler alguns versículozinhos bem pequenos para nós lembrarmos de Abigail. É 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Algumas características dessa mulher. E essa mulher, ela tinha experimentado o que era o amor do Senhor. Nós só conseguimos proceder com essas características quando nós entendemos e compreendemos que nós somos amadas e aceitas e eleitas em Jesus Cristo. Fora disso, nós não conseguimos. Por isso que o Senhor fala aqui, os frutos, o fruto do Espírito. Primeiro ele começa com amor, com bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. O Senhor nos faz. Mas primeira coisa, primeiro fruto é o amor. E nós só vamos conseguir amar quando nós compreendemos o amor dele por nós. Nós somos primeiro amadas. Quando nós entendemos a dimensão do amor de Deus, nós conseguimos, não com a dimensão dele, mas com o amor dele, amar aquilo que não é amável. E você deve ter aquilo que não é amável na tua vida. Você tem, como eu tenho, aquilo que não é amável, mas o Senhor fala nas características, porque Ele faz forte o cansado, Ele multiplica aquele que não tem mais nenhum vigor, Ele já remiu, Ele fala que pecados Ele já desfez. Agora, o que impede você de ser uma mulher com características que façam a diferença nesse mundo tão perdido? Nós vivemos nesse mundo tão perdido. E Abigail, ela tinha essas características. Era uma jovem. O Senhor fala que se as irmãs depois quiserem ler todo esse 1 Samuel 25, leiam. Era uma mulher formosa, era uma mulher bonita, era uma mulher que, pelas histórias, os historiadores falam que ela veio de uma família cristã, provavelmente, teve um bom dote por Nabal. Nabal, o significado de Nabal,
filho de Belial, filho do diabo. Esse era o marido de Abigail. Abigail era essa mulher. E era uma mulher que temia o Senhor, com características de uma mulher que tinha sido remida pelo Senhor, de uma mulher que tinha sido fortificada, que não estava cansada, que não estava sobrecarregada, mesmo com as coisas do dia a dia. E daí nós chegamos no 25, 17. Davi, ali ele estava no campo de Nabal com 600 homens e homens de guerra. E Davi, com esses 600 homens de guerra, estavam cuidando das ovelhas de Nabal. Davi já era ungido rei de Israel, mas naquela época ainda ele não tinha assumido o seu trono. E era a época de tosquia, e a tosquia era a época de fartura. Alguns dos soldados vieram pedir para Nabal: nos dê comida, né? Nós cuidamos, ninguém veio matar as suas ovelhas, nós cuidamos. E Nabal falou que não, eu não conheço vocês. E se fez de indiferente, bateu de frente: não vou dar. E foi festejar. Nisso, Davi se enfurece e ele falou assim: eu vou matar todos daquela casa. Todos os de sexo masculino, inclusive Nabal, todos vão ser mortos à espada. Ele pegou e veio com 400 soldados de guerra. E hoje os soldados daquela época não são de hoje, não. Eram soldados preparados para exterminar. E ele desce, e nisso, o verso 17, que eu quero ler com as irmãs: agora, pois, considere e vê o que hás de fazer. Esse aqui era um servo falando com Abigail. Porque o mal, já está aí o mal, e de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então a sentença já tinha dado: ele é filho de Belial, não tem mais o que fazer, não sei mais o que fazer. E esse servo fala para Abigail: não sei mais o que fazer, está aí, senhora, nós vamos todo mundo morrer, todos os de sexo masculino vai exterminar. Abigail, aqui que eu quero entrar com as irmãs, eu tive que abrir, contar para as irmãs entenderem esse que eu quero chegar. Essas características dessa mulher e que o Senhor pode fazer em nós também. Características que conseguem mudar trajetórias, que conseguem mudar rumos de coisas por características, por sermos filhas de Deus. No mundo você não espere isso, mas como filhas compradas, redimidas, eleitas, aquilo que nós lemos, que o Senhor é grande, que Ele faz forte o cansado, nesse poder, que Ele é grande em poder, nós conseguimos ter o fruto do Espírito. Primeiro é amor, e depois vem todos os outros frutos. E ele fala assim, então, o verso 18, Abigail tomou, você imagina, isso tudo muito rápido, a sentença já tinha sido dada, e todos iam se terminar. Então Abigail tomou toda a pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de uva passas, 200 passas de figos e pôs sobre jumentos. Ela teve um trabalho, não foi, ela tinha tudo pronto, não sei se ela tinha servas, como que era, não sei. Cada uma tem a sua realidade hoje, cada um tem a sua realidade de viver como mulher. Aqui ela tinha tudo pronto, ela conseguiu. E nós temos preparado as coisas, se acontecer um imprevisto desse, ali era caso de morte, todos iam morrer. E Davi também ia levar uma sentença, porque ele iria matar inocentes. Não era isso que o Senhor queria da vida de Davi. Verso 19, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois eu vos seguirei de perto, porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando com o seu jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. Então ali houve um encontro. Abigail subia, Davi descia. Verso 23, para nós indo resumindo um pouquinho, 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Essa mulher desceu tanto,
essa mulher desceu tanto, ela desceu com a boca no pó. Você imaginou essa situação? Que características que essa mulher tinha? Será que nós, se alguém pisar um pouquinho no nosso calo, será que nós conseguimos descer um pouquinho? Não. A nossa natureza é de serpente. Nossa natureza precisa ser trocada em Jesus Cristo. Porque se há uma situação dessa, ela poderia ter deixado que Davi exterminasse Nabal. Nabal era filho de Belial, ela ia ficar viúva, ela ia sair bem. Se ela olhasse para os olhos humanos, ela poderia ficar viúva, herdeira e descansada. Mas ela não fez isso. Ela se apressou, ela pegou as suas coisas, pegou o seu jumento e foi. E ela encontra Davi. E ela viu isso, ela desce do jumento, desce no chão e fala, Senhor, lançou-se, o 24, lançou-lhes aos pés e disse, ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite eu falar e a tua serva contigo, ouve as palavras da tua serva. Ela se colocou na brecha. Quantas vezes nós temos nos colocado nessas brechas ou nessas situações para intervir, para lutar, ou com irmãs, ou Senhor me ajuda aqui. Aqui ela botou a boca no pó. Senhor, a culpa é minha. Calma. Vamos acalmar essa guerra. Nós não. Nós temos uma facilidade de assoprar para deixar o circo pegar um pouquinho mais de fogo. Ela poderia ficar viúva. Com os nossos olhos naturais, deixa exterminar. Não seria isso? Ela fala, não, não deixa. Verso 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta havia trazido. Ele disse, sobe em paz, a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Então, fica em paz. Fique em paz, não vai mais ser exterminado, atendi, acalmou os ânimos, aquele furor da guerra tinha se acalmado e ele falou assim, fica em paz. Se Davi fala fica em paz, é porque ele já estava em paz. Ali houve um acalmar de ânimos. Será que nós temos agido para acalmar os ânimos? E Abigail desce para sua casa. A princípio não conta para Nabal, não conta, ele estava bêbado, bebendo. E no outro dia, ou tempo depois, algumas horas depois, ela conta para Nabal. E Nabal fica enfurecido, dá um ataque cardíaco nele, uma dureza de coração, e ele morre. Abigail ficou viúva, mas não porque ela quis, porque a permissão do Senhor agiu. Vocês entenderam a situação como ela é diferente na vida cristã? Se ela tivesse, talvez com as forças naturais dela, não. Mas ela esperou no Senhor. E depois a Abigail foi esposa de Nabal. Um tempo depois ele veio e buscou Abigail para ser a sua esposa. Então, é aqui que eu quero que as irmãs comecem a entender. Nem toda batalha precisa de uma espada. Nem todas as batalhas que vocês estão vivendo hoje, vocês precisam de força física para agir. Vocês não precisam de força física ou de uma espada para agir. Algumas precisam de sabedoria. Algumas das nossas batalhas, elas precisam de sabedoria, ação e oração. Foi o que Abigail fez. Agiu, orou, aquietou e usou de sabedoria. Mulheres, nós precisamos ser prudentes hoje. Enquanto muitas escolhem reagir impulsivamente, Abigail poderia ter agido impulsivamente, poderia, e deixa Nabal Davi exterminar todos. Abigail não quis isso, ela não quis. Enquanto muitas escolhem reagir impulsivamente, ela escolheu a prudência. Uma mulher que foi amada pelo Senhor primeiro, ela consegue enxergar além da situação.
Não é o Senhor que renova as nossas forças, não é Ele que faz forte o cansado e que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Essa mulher conseguiu e nós também podemos conseguir. No Senhor, ela percebeu o perigo e com inteligência impediu um desastre. Que o Senhor nos ensine a inteligência para nós pararmos um desastre. O Senhor nos fez fortes e capazes para isso. Ela não precisou levantar a voz. Quando nós levantamos a voz, nós já perdemos a razão. Abigail, aqui ela não levantou a voz. Ela foi correndo, preparou as uvas passas, o figo, o cordeiro, os pães e bastante. E vamos. Ela não perdeu. Ela não precisou levantar a voz para ser ouvida. Ela abaixou, Senhor. Ela botou a boca no pó. Ela abaixou para ser ouvida. Conosco não é diferente. Ela também não precisou de força física para vencer. Porque se nós tivermos força física, a gente vai para cima. Isso é natural. Ela não precisou disso. As suas palavras foram as suas armas. Senhor Deus, a culpa é minha. Ali foi a arma dela. Apagou todas aquelas circunstâncias de matar, de destruir. Acabou. Senhor, a culpa é minha. Apazigou. Davi olha para Abigail e fala, fique em paz. A paz reinou ali naquela circunstância. E na nossa vida não é diferente. Será que nós temos criado circunstâncias de guerra? Isso, em casa, filhos, maridos, o ambiente do nosso trabalho, as nossas circunstâncias, aonde nós temos colocado as plantas dos pés. Abigail aqui, ela não precisou levantar a voz para ser ouvida, não precisou de força física para vencer, e as suas palavras foram as suas armas. Palavras ungidas pelo Senhor. E o Senhor faz de nós também, porque Ele já multiplicou as forças daquela que não tem nenhum vigor. Em tempos de crise, e eu acho que cada uma tem as suas crises, por isso que nós conseguimos, primeiro nós tínhamos que entender que nós somos remidas, porque é em tempos de crise, esses tempos de crises, é fácil agir no calor da emoção. Em qualquer crise que você viva, é muito fácil, e ainda mais quando nós temos a razão. Em tempo de crise, é muito fácil nós agirmos no calor da emoção. Mas será que temos buscado a sabedoria antes de agir e reagir? A sabedoria que vem do alto, ela é tratável, ela é moderada, ela é mansa, ela é quieta. A sabedoria que vem do alto não muda. Será que nós temos agido com essa sabedoria ou com as nossas forças? E ele continua. Abigail, e o Senhor nos ensina através de Abigail. Não é que ela vai nos ensinar, o Senhor nos ensina através dos ensinamentos que ela nos ensina. Que a verdadeira força de uma mulher não está no grito, mas na graça de falar e quando saber calar. Nós conseguimos ficar caladas? Nem um pouco. Mulher, mais ainda. Mulher fala não sei quantos. Esses dias eu vi uma pesquisa. Quantas palavras um homem fala por dia e quantas palavras uma mulher fala por dia? 3 vezes mais que o homem. Então é natural que a mulher fale 3 vezes mais que o homem. Se o homem fala 1000, mulher 3000. Isso quando não for quieta. Se for um pouquinho mais acelerada igual eu, deve falar mais 4000. Então, a hora de agir e é a hora de calar e aquietar. Hoje, Deus procura essas mulheres como Abigail. Mulheres que constroem pontes, que desviam tragédias e que transformam seus lares em refúgio de paz. O Senhor está procurando isso.
O Senhor procura mulheres que constroem pontes, não quebrem pontes. Quantas barreiras nós temos criado e impedido que situações da nossa vida diária aconteçam. O Senhor quer que mulheres que foram remidas, compradas, construam essas pontes com filhos, com esposos, com amigos, amigas, irmãos de comunidade, não sabemos, pai e mãe, cada um tem as suas aflições, as suas guerras, as suas lutas, mas nós temos construído pontes, ou ainda temos colocado, além de não construir pontes, nós colocamos muros que nos impeçam, mais ainda. O Senhor faz forte o cansado, Ele multiplica aquela que não tem vigor nenhum, Ele faz a nós como águias. Você já imaginou? Se Abigail começasse a se olhar, vítima da situação, coitadinha de mim, meu marido é tão mau, é filho de Belial. Ela não olhou assim, ela agiu com sabedoria, com prudência, e ali o Senhor interviu na vida dela. E nós, como temos feito diante do Senhor? Isaías 60:15, lembre-se sempre dessa Abigail. Eu me encanto com as mulheres da palavra, tem tantas, como aquela viúva de Naim, que o Senhor teve a graça, parar o enterro, falar: levanta, eu estou com você, eu não vou te deixar sozinha, você não é uma mulher sozinha, eu vou estar com você. Ressuscitou o filho dela. As nossas vidas não é diferente. Quantas coisas o Senhor precisa tocar nesse esquife e dizer: levanta, levanta. Eu não chamei vocês para criarem barreiras, para fazerem mais muros. Eu chamei vocês para criarem pontes, serem sábias, mulheres com inteligência, com prudência, que saibam falar, que não vence uma luta na guerra, uma guerra com a força física, com alto, com barulho, com estardalhaço, não. Eu chamei vocês para serem diferentes, um povo de mulheres que façam a diferença nesse mundo tão terrível. Isaías 60, verso 15. Como eu amo esse texto. De abandonada e odiada que eras. Nós éramos isso. Nós éramos abandonadas e odiadas. Vocês eram, agora vocês não são mais. De modo que ninguém passava por ti. Eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. O Senhor fala isso. Eu te constituirei. Não é nós que vamos fazer, é Ele que vai nos fazer. Nós éramos abandonadas, nós éramos odiadas, mas o Senhor fala: eu vou te constituir. Eu vou fazer por vocês. O amor eterno, eu te amei. Deixou o esplendor da glória e desceu. É esse amor. E Ele fala: te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações, o melhor. Te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor e o poderoso de Jacó. Esse é o nosso Senhor, que vai nos ensinar. Ele vai nos capacitar. E Ele fala no verso 20: nunca mais se porá o teu sol e nem a tua lua minguará. E literalmente é a lua minguante. A lua não vai ficar mais minguante quando ela tem só aquele risquinho. Não, a lua não vai mais ficar minguante, nem a lua mais minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Os teus dias de luto findarão, e todos os do teu povo serão justos para sempre. Herdarão a terra e serão renovados por mim e plantados, obra das minhas mãos, para que eu, o Senhor, seja glorificado.
E vocês lembram que o Senhor fala em João 10, 28, os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Das mãos do Senhor não tem quem tire, mesmo que nós queremos sair das mãos dele, não tem quem tira. O filho pródigo, ou a parábola dos 2 filhos, né? E o filho pródigo, era filho, até quis sair, até foi, gastou tudo que tinha. Quando ele chegou no fim do poço, onde ele estava pior que porco, queria comer as comidas dos porcos, nem isso ele não tinha. E ele lembrou, vou voltar para a casa do meu pai. E ele fez aquele discurso, pai, eu pequei. E o Senhor não quis nem saber, abraçou ele, imundo, deu anel, colocou sandálias, e é isso, das minhas mãos não tem quem tira. Pode até se afastar, vem com as consequências, mas da minha mão não tem quem tira. Não tem quem tira. E ele fala assim, todos os do teu povo serão justos. Quem são os do teu povo? É filho? É esposo? Não sei, é do teu povo. Todos os do teu povo serão justos. Serão justos. Os teus filhos serão justos. Eu não estou vendo ainda, Senhor, mas tem promessa. O teu esposo, a tua família, não estou vendo, tem promessa. A tua língua a tua lua não vai ficar mais minguante. O sol, o Senhor fala que a tua luz será perpétua. Você já conseguiu imaginar o poder que há no Senhor? A tua luz é perpétua. Ele é o sol da justiça. E ele fala assim, os justos para sempre herdarão a terra e serão renovados por mim. É o Senhor que faz forte o cansado, nós lemos. É Ele que multiplica aquele que não tem nenhum vigor. Vocês serão renovados por mim. Eu vou renovar vocês. Eu vou renovar vocês. E ele fala assim, por mim plantados, obra das minhas mãos. Vamos para João 10. Vamos ler esse texto. João 10, 28. Que preciosidade é nós sabermos disso. Que preciosidade. João 10, 28. João 10. Um texto conhecido nosso. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou. Jamais perecerão. Jamais. Jamais. E ninguém as arrebatará da minha mão. Nem diabo, nem morte, nem principado, nem nada das mãos dele não tem quem arrebata. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida o quanto você é amada. Mas o Senhor precisa trabalhar conosco. E Ele trabalhando. Porque Ele fala, eu remi vocês. Eu comprei vocês. Eu amei vocês. Eu busquei vocês. Desceu do céu para nos buscar. Desceu do céu. 100% Deus. Mas decidiu descer em forma humana para nos atrair nele. Para nos atrair. Tito 3, lá no finalzinho. Vamos pegar agora um pouquinho do Novo Testamento, né, que nós estamos no Antigo. Tito 3. O Evangelho, ele é pregado e apontado Cristo de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Quando nós entendemos que nós somos remidas, foi no corpo de Cristo, Evangelho. De odiada que nós éramos do pecado, mas Cristo decidiu nos amar. Tito, sumiu o meu Tito? Tito 3. 3:3. Pois nós também outrora éramos, bendito éramos, porque era passado. De odiada, perseguida, éramos odiadas, perseguidas, maltratadas, éramos. Outrora éramos nécios, tolos, sem compreensão, desobedientes, desgarrados,
escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiando e odiando-nos uns aos outros. Se Abigail tivesse odiado aquele esposo com as forças dela, como seria? Essa é a natureza do ser humano sem Cristo. Mas ele continua. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador. Quando manifestou a bondade de Deus, por isso que é um amor restaurador. Quando manifesta esse amor, essa bondade, que desceu do céu para nos buscar, para nos resgatar, para nos comprar. Quando Gomer, Oséias, Gomer era a sua mulher, e ela decidiu viver no mundo de paixões com seus amantes, e ela foi. Quando não tinha mais como voltar, lá aquele bagaço de ser humano, de mulher, Oséias vai e acha ela na fila de venda de escravos. E ele foi lá e compra Gomer de volta. E ele olha para Gomer e fala assim: Gomer, agora você é minha 2 vezes. Primeiro, porque eu te comprei nessa fila de escravas. E segunda, porque eu te amo. Essa é a nossa condição. Primeiro, o Senhor nos compra. Nos tira daquela fila de escravos que nós estávamos. E agora fala assim: eu amo vocês 2 vezes. Eu tirei vocês do pecado. E agora eu amo vocês. Que amor é esse? Abigail tinha entendido isso. Que nós possamos entender esse amor de Deus. Eu comprei você, eu remi você, eu te fiz nova. Vocês conseguem. Nossa natureza não. E aqui ele continua. Quando, porém, se manifestou a benignidade, o amor de Deus, o nosso Salvador. E o seu amor para com todos, não de obras de justiça, praticadas por nós. Não vem de nós mesmos, nós não conseguimos praticar nada de bom. Se você vê alguma coisa de bom em mim, é Cristo. Se você vê alguma coisa de mal, sou eu mesma. Mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o amado da nossa vida. Você foi comprada 2 vezes. Nós éramos nécias, tolas, desobedientes, desgarradas, tudo que não presta, nós éramos odiadas, mas o Senhor decidiu assim: eu vou comprar vocês. Uma porque eu amo e uma porque eu compro. Tiro vocês dessa fila de escravas. Vocês são minhas. Vocês acham que hoje nós não temos capacidade de mudar trajetórias? Não na força do nosso braço, mas na força que vem do Senhor, que renova as nossas forças, que transforma. Ele fala que os dias de luto findarão. Quais os lutos que você vive? Pode ser lutos de qualquer forma. Aquela viúva tinha literalmente um filho morto e ela não tinha mais o que fazer. Jesus tocou no esquife. O Senhor fala: os teus dias de luto findarão. Vai findar. Quais os teus lutos? Quais as tuas tristezas? Quais os muros que têm que ser quebrados, dissipados, para que sejam construídos pontes? Quantas batalhas nós perdemos por agir no impulso? Agostinho de Poma diz assim: ele poderia ter descido da cruz, mas ele preferiu levantar-se do túmulo. Jesus, ele poderia ter descido da cruz e ele foi testado. Ele foi testado. Desce daí nós vamos crer. Mas ele não. Ele quis levantar do túmulo para que eu e você fôssemos remidas. Ele foi crucificado para que eu e você fôssemos inclusa nele. Foi sepultado para que eu e você fôssemos sepultadas com ele. Mas naquela ressurreição, ele nos deu uma nova vida. Uma vida agora que pode ter todas essas características, esse fruto: amor, bondade, benignidade, o Espírito Santo vindo trocando a nossa mente,
nos agindo como fazer. Abigail aprendeu a ouvir do Senhor. Provavelmente, como eu tinha falado para vocês, os pais tinham ensinado ela e ela aprendeu. E ela aprendeu. Estamos encerrando Isaías 32, 17. Isaías 32, o 17. Isaías 32. E o efeito da justiça será paz. Nós não somos justificados? Nós somos justificadas. Os teus dias de luto findarão. A tua tristeza não vai mais existir. Eu vou renovar vocês. E ele fala, o efeito da justiça será paz. O fruto da justiça, repouso. O que nos tira a paz? E segurança para sempre, minhas amadas, para sempre, segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Construam pontes para isso também. Construam. Abigail tinha entendido isso. Uma mulher que foi, o Senhor nos instrui, nos usa, né? Mas foi instruída para que nós venhamos aprender com ela, uma mulher do Senhor. Abigail nos ensina que a verdadeira força de uma mulher não está no grito, não estar na força física e nem no grito. Paz e segurança, paz, irmãs. Olha, lugares quietos e tranquilos. E ainda que haja saraivada é chuvas de pedras, mesmo que isso aconteça, mesmo que aconteça tantas coisas, mas vocês vão habitar em lugares quietos, sossego, e que caia no bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, mesmo que esteja acontecendo tantas coisas, na minha casa vai ser um lugar de paz e segurança, porque é o Senhor que sustenta. O povo de Israel, quando foi transformado nas 10 pragas, por 3 dias houve trevas na terra. Na casa do povo de Deus tinha luz. A água tinha sido tornada em sangue. No caso do povo de Deus, eles tinham água potável. Na nossa casa não é diferente. Não é diferente. Deus transforma. Ele quer que nós sejamos luzeiros no mundo tenebroso. E você quer ser isso? Deus não pega você à força. Ele te chamou. Ele te remiu. Ele pagou o preço por você e por mim. Ele te crucificou e te ressuscitou, para que você não viva mais na tua força, mas dependa do Senhor. Faça essas boas escolhas. Nosso Senhor é um Deus muito cavalheiro. Nunca arrombou o coração de ninguém, mas Ele fica lá fora, batendo ou gritando, para que você deixe Ele entrar, fazer morada e cear com você. Intimidade, Ele ama isso, intimidade. Ele se compadece de situações para mudar. A viúva de Naim, Ele se compadeceu. Quantas mulheres que o Senhor teve encontros reais e o Senhor muda a situação. Qual a tua situação que o Senhor não pode mudar? Ele pode todas e Ele tem todo o poder para isso, todo o poder. Conta-se uma história de jovens que estavam indo para Flórida, e eles entram num ônibus para passar alguns dias ensolarado na Flórida. E ali eles encontram um homem sentado numa cadeira muito quieto, puxaram o assunto, a princípio não, e na primeira descida ele não desceu do ônibus, na segunda um dos jovens muito empolgado, que ia passar alguns dias na Flórida, e chamou, ele falou assim, o senhor sabe que lá é ensolarado? Ele falou assim, sim, eu já morei lá. Chamaram a atenção e tal. O senhor conhece? Conheço. E o senhor mora lá? Ele falou assim, não sei. Daí pediram a história, acho que o caminho foi longo, e ele contou. Eu fui casado. Fez alguma arte na vida dele,
foi preso. E ele escreve para a mulher dele: olha, não conte para os meus filhos, eu estou preso, vai viver a sua vida. Viva a sua vida livre, ache um pai para os meninos, mas eu vou cumprir minha parte do trato. Quando ele descobriu, bastante anos depois, que ele ia ser liberto, ele escreve uma carta para o seu antigo endereço. E naquele endereço ele fala para mandou a carta, não sabia se ela estava ali. Tal dia eu passo na cidade e se você me aceitar de novo, coloque um pano branco naquele carvalho na entrada da cidade. E os meninos, todos empolgados com a história, a uns quilômetros da cidade, todos vieram para o lado que estava sentado esse homem. E quando eles chegaram perto da cidade, no grande carvalho, não tinha um pano branco, que era a identificação que ela não estava esperando ele. Não tinha só um pano branco, tinha lençóis, fronhas, roupa das crianças, os filhos e ela e toda a família esperando. Ela perdoou. Ela perdoou uma situação, não sabemos. Cristo nos perdoou de tantas coisas. Nos perdoou do pecado, daquilo que nos separava dele. E nós somos tão irredutíveis. Então, irmãs, vamos pensar nisso. Vamos construir pontes em vez de muros. Vamos colocar de pé, vamos orar. Pai bendito, a palavra é tua, o revelar é teu, o convencer é teu, o agir é teu, mas que a tua palavra, Pai, fale no coração de cada irmã que está aqui. O Senhor conhece os anseios, as preocupações, aquilo que aflige cada coração, Pai. Usa, Pai, as tuas providências, que o teu Espírito venha e convença cada uma, que o lavar regenerador, Pai, lave cada coração. O Senhor veio purificar, o Senhor veio sustentar, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Oh, Papai querido, convença as tuas filhas nessa tarde a olhar para o alto e saber que é ali que nós estamos seguros no Senhor. Convença-nos, Pai, a ter esse caráter de Cristo, a sermos sustentadas pelo Senhor. Oh, Pai, colocamos cada lar de cada mulher que está aqui diante do Senhor, cada filho, cada esposo, cada situação, cada angústia dos corações, Pai. É o Senhor que prescruta os corações, é o Senhor que esquadrinha, é o Senhor que conhece cada sentar, cada levantar, cada mover, é o Senhor que conhece. Nós não conhecemos, Pai, mas intervenha por misericórdia em cada aflição e faz dessas mulheres aqui, Pai, esses luzeiros desse mundo tão tenebroso. Faz aqui mulheres, Pai, que construam pontes, que saqueiam vidas do inferno. Pai, faça aqui mulheres que sejam audaciosas em buscar vidas, em orar umas pelas outras, em sustentar seus lares. Faça aqui, Pai, mulheres com competências que vêm do Senhor, que sejam movidas pelo Senhor, com a intrepidez que vem do Senhor. Pai, obrigada por tudo. Só temos que te agradecer. Em nome de Jesus. Amém.